Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Na nossa aula de hoje, a gente vai mergulhar de cabeça num tema que, olha, vai muito além da psicologia ou da teologia. Ele toca bem no centro da nossa experiência humana, essa tarefa super complexa de se relacionar e mais, de amar aquelas pessoas que a gente considera difíceis. Para guiar essa nossa análise, nós vamos usar a obra de William P. Smith, que é um autor que propõe uma abordagem, digamos, radicalmente contraintuitiva. O objetivo aqui hoje não é da fórmula mágica, tá? Não é dica de autoajuda. É fazer uma análise acadêmica séria do modelo dele. A gente vai dissecar os fundamentos teóricos, explorar as estratégias que ele propõe e, o mais importante, tentar entender a inversão de perspectiva que ele sugere, a de que a jornada para amar o outro começa invariavelmente com um olhar bem crítico e honesto para dentro de nós mesmos. Então, se preparem, porque esse é um estudo que vai desafiar bastante as nossas percepções sobre conflitos e relacionamentos. Vamos começar? Bom, vamos começar com uma reflexão que eu imagino todo mundo aqui vai se identificar. Pensem por um instante, com toda a honestidade. Eu tenho certeza que um rosto, um nome ou uma situação específica já veio aí na sua mente. Pode ser aquele colega de trabalho que é tão competitivo que acaba criando um ambiente tóxico, ou um familiar cujas críticas constantes, vão minando a sua autoestima, ou quem sabe aquele vizinho com os hábitos que testam a sua paciência todo santo dia. Todos nós, sem nenhuma exceção, a gente navega nesse ecossistema de relações humanas, onde a gente encontra personalidades que nos desafiam, que nos drenam e que muitas vezes nos levam ao nosso limite. O propósito dessa pergunta inicial não é para a gente ficar julgando ninguém, mas sim para a gente estabelecer um ponto de partida em comum. É o reconhecimento de que o atrito nos relacionamentos é uma constante na vida. E é exatamente esse o problema central que a obra de William P. Smith se propõe a investigar e, mais do que isso, a reconfigurar completamente. E é aqui, exatamente neste ponto, que o Smith introduz a tese que funciona como a viga mestra de todo o argumento dele. É uma inversão de perspectiva súbita e, vamos ser sinceros, bem desconfortável. Antes da gente continuar analisando o comportamento difícil do outro, o modelo nos força a fazer uma pausa e olhar para dentro. E se a dificuldade que a gente percebe no mundo não for um fenômeno só externo? E se, nessa equação complexa que é um relacionamento, a variável que está gerando atrito formos nós? Do ponto de vista de outra pessoa, com as feridas dela, as inseguranças, as percepções dela, talvez sejamos nós o colega competitivo, o familiar crítico, o vizinho inconveniente. Essa pergunta foi feita para desestabilizar mesmo, porque ela tira a gente da cadeira confortável de juiz e nos coloca no banco dos réus. Ela desloca o foco da acusação para a autoavaliação. E é a partir desse terreno fértil da humildade que toda a estrutura teórica e prática dos MIS começa a ser construída. Ok? Para a gente organizar a nossa análise e garantir que todo mundo entenda direitinho o modelo, eu estruturei a nossa aula em 5 sessões bem sequenciais. Primeiro, a gente começa com o espelho, onde vamos aprofundar essa premissa de que a dificuldade é uma característica de todos nós. Depois, na segunda sessão, o modelo divino de relacionamento, a gente vai investigar o paradigma que o Smith apresenta como a solução teórica. Nas sessões 3 e 4, a gente mergulha na parte prática, abordando primeiro as estratégias, a base da mudança, que são as transformações que acontecem dentro da gente, e depois as estratégias, ações que transformam, que são as ferramentas para usar no dia a dia. E por fim, na quinta sessão, o amor que persiste, a gente vai discutir como sustentar essa abordagem no longo prazo. Vamos então dar início à nossa primeira sessão. Começamos então nossa primeira sessão. O ponto de partida do William P. Smith não é, como a gente poderia esperar, um monte de técnicas de comunicação ou métodos de gestão de conflitos. Não. O primeiro passo dele é, na verdade, um diagnóstico. Só que é um diagnóstico invertido. Em vez de nos dar ferramentas para consertar os outros, ele nos convida a considerar uma hipótese radical. A de que o paciente primário, o ponto de origem de muitas das nossas dificuldades nos relacionamentos, somos nós mesmos. Nesta sessão, a gente vai explorar como ele constrói e justifica essa premissa, que é a base de tudo. O Smith começa validando a nossa experiência. Ele reconhece e descreve aquelas categorias que a gente usa, mesmo que só na nossa cabeça, para classificar as pessoas com quem a gente tem dificuldade. Primeiro, ele fala dos espinhosos e defensivos. Aquelas pessoas que parecem viver num estado de alerta constante, que interpretam qualquer comentário neutro como um ataque pessoal e reagem com uma intensidade que é totalmente desproporcional. Em seguida, ele descreve os desagradáveis sem razão aparente. Aquelas pessoas que parecem sentir um prazer sutil em criar desconforto, em sabotar a harmonia de uma conversa, muitas vezes com comentários passivo-agressivos ou uma atitude de desdém. E por fim, ele menciona o que ele chama de tipo Eeyore, que aqui no Brasil a gente pode associar perfeitamente ao personagem bizonho do Ursinho Pooh. São os melancólicos crônicos, os pessimistas que conseguem jogar uma sombra de negatividade em qualquer assunto. Ao descrever esses tipos, o que o Smith está dizendo é: olha, eu entendo. O que você sente é real. Essas dinâmicas existem e são de fato exaustivas.
Agora prestem muito atenção na mudança de foco aqui. Esse é o momento crucial da análise do Smith. Depois de validar nossa percepção sobre os outros, ele vira a câmera e aponta ela direto para a gente. E ele descreve com uma honestidade brutal as reações dele, e por tabela as nossas, a essas pessoas difíceis. A primeira estratégia é a evasão. Ignorar aquele e-mail de propósito, esquecer de retornar uma ligação, atravessar a rua para não ter que encontrar. A segunda é a manipulação. Manter as interações superficiais e o mais curtas possível, não por educação, mas como uma tática de autoproteção. A terceira, e talvez a mais comum de todas, é a fofoca. A gente busca validação e alívio reclamando da pessoa para outros, criando alianças baseadas na dificuldade em comum. E, finalmente, quando a paciência acaba, vem o confronto. Mas não um confronto saudável, construtivo. É um confronto destrutivo, cheio de sarcasmo, críticas pesadas ou até explosões de raiva. O ponto central aqui é uma revelação desconfortável. As nossas estratégias para lidar com a situação são, muitas vezes, tão disfuncionais quanto o comportamento que as provocou. A gente adiciona a nossa própria camada de dificuldade na situação. E essa citação, tirada direto da obra dele, resume a conclusão inevitável dessa autoanálise que ele propõe. Quando você pensa sobre isso, eu também posso ser bem difícil de amar. Este é o momento da epifania, a realização que o Smith acredita ser absolutamente indispensável para qualquer progresso. É um instante em que a balança do julgamento se equilibra. De um lado, você tem o comportamento irritante, defensivo ou negativo do outro. Do outro lado, você tem as suas próprias reações de evasão, manipulação, fofoca e agressividade. A dificuldade, portanto, deixa de ser um problema de uma pessoa só e se revela como uma dinâmica de mão dupla. A responsabilidade é compartilhada. E essa admissão honesta, e às vezes dolorosa, não é um sinal de fraqueza, não. É o primeiro e mais essencial passo no modelo transformador que ele vai apresentar. Isso nos leva à premissa fundamental de todo o argumento dele, o alicerce teológico sobre o qual tudo é construído. Baseando-se em textos como a Carta aos Romanos, capítulo 3, que fala da universalidade da falha humana, Smith argumenta que, num nível essencial, ninguém aqui está numa posição de superioridade moral. Nenhum de nós é, por mérito próprio, fácil de amar diante de um padrão de perfeição. Todos nós, sem exceção, dependemos de graça, de misericórdia, de uma compaixão que a gente não merece. E a implicação psicológica disso é tremenda. Se a gente opera achando que somos bons e os outros são maus, nossa abordagem vai ser sempre exigir que eles mudem para merecer nosso afeto. Mas, se a gente internaliza a ideia de que somos igualmente falhos e mesmo assim somos amados incondicionalmente, essa percepção nos capacita a oferecer essa mesma aceitação imerecida aos outros. Resumindo, o ponto central desta primeira sessão é que a habilidade de amar pessoas difíceis não começa com o outro, mas com a admissão libertadora de que nós também somos difíceis de amar. Ok. Uma vez que a gente estabeleceu o diagnóstico na primeira sessão, a nossa própria dificuldade, agora a gente pode avançar para a solução que o Smith propõe. Se o problema fundamental foi identificado como sendo interno, a solução, logicamente, também tem que começar com uma reestruturação interna, uma mudança de paradigma. Nesta segunda sessão, vamos nos debruçar sobre o que ele chama de o modelo divino de relacionamento. É o paradigma central de misericórdia que ele oferece como alternativa superior às nossas reações problemáticas de evasão, manipulação e confronto. Antes da gente seguir, é crucial a gente definir o termo-chave desta sessão: misericórdia. No contexto da obra do Smith, misericórdia não é, de forma alguma, um sentimento passivo de pena ou só o ato de perdoar uma ofensa. Ele a define como algo muito mais ativo, robusto e intencional. É a decisão consciente de agir em prol do bem-estar genuíno da outra pessoa, mesmo quando ela não merece, mesmo quando não há garantia nenhuma de reciprocidade. A motivação principal não é o que eu ganho com isso, mas sim o que é verdadeiramente bom para essa pessoa. Smith descreve a misericórdia como um modelo de relacionamento que, em vez de reagir à dificuldade com mais dificuldade, a absorve. É uma força ativa que entra na zona de atrito não para vencer uma batalha, mas para iniciar um processo de transformação. Para ilustrar como essa misericórdia funciona na prática, Smith usa a narrativa bíblica como um grande estudo de caso. Como a gente vê aqui, o ponto que ele quer destacar não é um ato isolado de bondade, mas uma fidelidade persistente, resiliente, a longo prazo. Ele traça uma linha do tempo que começa, segundo a análise dele, com uma promessa de redenção logo após a primeira falha humana. Ela continua através da história de uma aliança com o povo de Israel, uma relação que ele descreve como super tumultuada, marcada por repetidas quebras de confiança do lado humano, mas por uma fidelidade contínua do lado divino. O modelo culmina no que a teologia cristã entende como o ato supremo de perseguição amorosa, a vinda de Cristo na plenitude do tempo. E isso se estende até um compromisso contínuo. A lição que o Smith quer nos ensinar com essa linha do tempo é muito clara.
O modelo de misericórdia não desiste na primeira, nem na segunda, nem na 100ª dificuldade. Ele persiste. Vamos detalhar um pouco mais as características desse modelo como o Smith descreve. Primeiro, ele persegue ativamente. É um modelo proativo que não fica esperando a pessoa difícil mudar sozinha, mas toma a iniciativa de se aproximar. Segundo, ele não se afasta por causa da dificuldade. Em contraste total com a nossa tendência de fugir, este modelo se move em direção ao conflito, não para brigar, mas para amar. Terceiro, ele convida a segurança. Smith aponta para as várias metáforas de segurança nos Salmos, rocha, fortaleza, refúgio, para argumentar que o objetivo desse amor não é criar um campo de batalha, mas sim um espaço seguro onde a pessoa difícil pode finalmente baixar a guarda. Quarto, ele trata os hesitantes com gentileza. Os exemplos de Abraão duvidando da promessa ou de Gideão pedindo vários sinais são usados para mostrar um Deus que lida com a nossa fraqueza e dúvida não com impaciência, mas com uma gentileza que ensina. E por fim, o princípio do Salmo 103, não nos trata segundo os nossos pecados. É um amor que opera completamente fora da lógica do merecimento. E este slide traz um esclarecimento que é fundamental sobre a motivação por trás de tudo isso. Um ponto onde é muito fácil a gente se enganar. Se o nosso objetivo ao aplicar essas estratégias for, lá no fundo, fazer com que a pessoa difícil finalmente se toque e pare de nos incomodar, a gente já perverteu todo o processo. Isso seria só uma forma mais sofisticada de manipulação. O objetivo autêntico, segundo a tese de Smith, é buscar genuinamente o bem do outro, o crescimento dele, a cura, a transformação, independentemente do benefício que isso vai trazer para a gente. Na verdade, ele até avisa que nossa vida pode ficar temporariamente mais difícil ao adotar essa postura. Mas, ao fazer isso, a gente se alinha a um propósito que vai muito além do nosso conforto pessoal. Resumindo esta segunda sessão, o modelo que Smith propõe é o de uma misericórdia ativa, persistente e altruísta, que busca o bem do outro independentemente do custo, se espelhando no paradigma da relação de Deus com a humanidade. Bom, a gente já entendeu o diagnóstico e o modelo teórico. Agora vem a pergunta de $1 milhão. Como essa teoria se traduz em prática? Como a gente sai do campo das ideias e entra no campo da ação? O Smith divide a abordagem prática dele em duas partes. Nesta terceira sessão, vamos focar naquilo que ele considera a base de toda a mudança, as ações que têm que acontecer dentro de nós, no nosso mundo interior, antes mesmo de qualquer interação com a pessoa difícil. É o trabalho intrapessoal, que prepara o terreno para a gente se relacionar de um jeito novo. O Smith resume essa preparação interna em 2 passos fundamentais e que vêm um depois do outro. O primeiro passo é uma continuação direta da conclusão da sessão 1, admitir as próprias falhas. E não como uma coisa que você faz uma vez só, mas como uma prática contínua de autoavaliação. O segundo passo é uma mudança consciente de objetivo, a decisão de perseguir ativamente o bem do outro, internalizando aquela motivação altruísta que a gente discutiu na sessão anterior. Vamos analisar cada um desses passos mais a fundo agora. Mas por que é tão crucial não só reconhecer nossas falhas para nós mesmos, mas admitir ativamente? Para ilustrar isso, o Smith usa o exemplo do apóstolo Paulo de um jeito muito inteligente. Paulo, mesmo sendo uma figura de enorme autoridade, fazia questão de se referir constantemente ao seu passado como perseguidor. Por que ele fazia isso? Smith identifica 2 razões profundas. A primeira era para dar glória ao seu resgatador. A história de Paulo não era "vejam como eu era ruim e me tornei bom", mas sim "vejam o quão quebrado eu estava e o que a graça fez por mim". Isso tira o nosso ego do centro. A segunda razão é para dar esperança aos outros. Quando a gente admite abertamente nossas lutas, nossa impaciência, nosso egoísmo, a gente comunica uma mensagem poderosa para a pessoa difícil. Olha, eu não estou num pedestal te julgando. Eu sou como você, uma obra em andamento. Isso constrói uma ponte de empatia, em vez de um muro de julgamento. O segundo passo interno é uma mudança radical de motivação. E este slide mostra o contraste de forma muito clara. A nossa configuração padrão, a motivação egoísta, nos leva a fazer perguntas centradas em nós. O que eu quero dessa pessoa? O que eu preciso que ela faça para minha vida ser mais agradável? Como ela pode mudar para me tratar melhor? É uma mentalidade que só quer extrair algo do outro. O Smith nos desafia a adotar uma motivação altruísta, que nos leva a fazer perguntas completamente diferentes, centradas no outro. Por baixo de todo esse comportamento difícil, do que essa pessoa realmente precisa? Qual é a dor dela, a insegurança, a necessidade? E sabendo disso, como eu posso agir, de forma prática, para o bem dela? Essa simples mudança no questionamento interno é transformadora. Ela nos move da posição de vítima para de um agente ativo de misericórdia. O foco muda de receber para dar.
Concluindo essa sessão, a base para uma mudança externa está em duas práticas internas: a humilde admissão de nossas falhas e uma mudança consciente de motivação, de uma busca por conforto pessoal para uma busca pelo bem do outro. Com essa fundação interna bem estabelecida, a gente está pronto para avançar para a nossa quarta sessão. Agora a gente vai explorar as estratégias externas, as ações interpessoais, as ferramentas concretas que o Smith sugere para a gente construir ou, em muitos casos, reconstruir relacionamentos com pessoas difíceis. Mas é fundamental lembrar que, segundo o autor, a eficácia dessas ações depende totalmente delas brotarem daquela base de humildade e da motivação altruísta que a gente acabou de discutir, senão elas viram só técnicas de manipulação, e não é essa a ideia. Antes de detalhar as ações, Smith estabelece um princípio-chave que deve governar todas as nossas interações. Ele nos adverte contra o perigo de reduzir a pessoa a um pecado sobre duas pernas. Essa é uma metáfora poderosa para um erro psicológico que todos nós cometemos. Quando a gente está frustrado com alguém, é muito fácil passar a enxergar essa pessoa só através da lente da sua falha mais irritante. Ela deixa de ser uma pessoa complexa e vira a reclamona, o preguiçoso, o agressivo. Smith nos lembra que ninguém é unidimensional. Mesmo na pessoa mais difícil coexistem falhas e virtudes, escuridão e traços da imagem de Deus. Manter essa visão completa do outro é o pré-requisito para que as estratégias a seguir sejam expressões genuínas de amor. A primeira ação concreta que ele propõe é profundamente contraintuitiva. Em vez de começar a interação apontando o erro, como a gente costuma fazer, ele sugere que a gente comece apontando áreas de crescimento, pontos positivos. Isso exige um processo em 3 partes. Primeiro, um arrependimento interno. Reconhecer que muitas vezes a gente tem uma preferência, quase um vício em focar só no que está errado, porque isso valida a nossa frustração. Segundo, um esforço ativo para procurar o que é positivo. Smith nos desafia a agir como um garimpeiro da graça, procurando por pepitas de ouro. Um momento de generosidade, uma habilidade escondida, um lampejo de autoconsciência. E terceiro, e mais importante, comunicar isso de forma genuína. A meta é enviar uma mensagem clara: eu estou do seu lado, eu sou por você e não contra você. Essa abordagem tem o poder de quebrar o ciclo vicioso de crítica-defesa contra-ataque, criando uma dinâmica totalmente nova. A segunda ação envolve praticar um amor que se importa de verdade com o outro. Isso, claro, levanta uma questão complexa. Mas é errado querer reciprocidade? Se eu me esforço, se eu amo, não é justo querer algo em troca? Smith aborda isso com uma distinção muito sutil, mas crucial. Ele diz que o desejo por reciprocidade, a vontade de ter um relacionamento saudável é legítimo, é bom. O problema não está no desejo, mas quando esse desejo vira uma exigência. A exigência é destrutiva. A exigência diz: eu fiz a minha parte, agora você me deve a sua. Ela transforma o relacionamento numa transação comercial. E como a Bíblia adverte, as exigências não atendidas são a fonte de conflitos. Amar de verdade, no modelo de Smith, é cuidar do outro sem tornar esse cuidado condicional a uma resposta. Você pode desejar a resposta, orar por ela, até pedir com gentileza, mas não pode exigir como pagamento. Em resumo, as estratégias são ver a pessoa inteira, procurar e afirmar o bem e amar de uma forma que deseja, mas não exige reciprocidade. Chegamos agora à nossa sessão final, e talvez a mais crucial para a gente conseguir aplicar isso na vida real. Tudo que a gente discutiu até aqui, olhar para si mesmo, mudar a motivação, procurar o bem no outro, amar sem exigir, é imensamente difícil. É um trabalho que consome muita energia, é natural que com o tempo a gente se sinta desgastado, frustrado e com vontade de chutar o balde. Nessa quinta e última sessão, vamos encarar de frente a questão da sustentabilidade. Como a gente consegue manter esse tipo de amor a longo prazo? De onde a gente tira força para persistir, especialmente quando não vemos os resultados que a gente esperava? Para responder a essa pergunta, Smith nos direciona para uma passagem em Romanos 15, onde Paulo ora por um Deus que dá resistência e encorajamento. Smith diz que esses são os 2 pilares que sustentam a persistência no amor difícil. Eles são diferentes, mas trabalham juntos. A resistência é a capacidade de perseverar sob pressão, a força bruta para continuar mesmo quando o terreno é rochoso. É a resiliência. Só que, se a gente tivesse só resistência, a jornada ia virar um fardo pesado, um dever cumprido sem nenhuma alegria. E é por isso que a gente precisa desesperadamente do segundo pilar, o encorajamento. O encorajamento é a luz, a alegria, a esperança que nos lembra do propósito maior por trás do esforço. É o que impede que nosso amor se torne só um dever e o mantém vivo como uma expressão de graça. A gente precisa dos dois, a força para continuar no escuro e a alegria para iluminar o caminho. Então, a pergunta final é: onde a gente encontra essa resistência e esse encorajamento de forma contínua? A resposta de Smith, que é o clímax do argumento dele, está nesta citação de Efésios.
A fonte última da nossa capacidade de amar não está na nossa força de vontade ou na nossa bondade. Está em experimentar e compreender, de forma cada vez mais profunda, o amor que nós mesmos recebemos. A metáfora aqui é poderosa, estar arraigado e alicerçado. Quando as nossas raízes emocionais e espirituais estão firmes na realidade de que somos amados de forma incondicional, algo fundamental muda na nossa psicologia. A gente para de tentar, como diz Smith, mendigar amor, aprovação ou uma reação positiva dos outros. A nossa necessidade fundamental de sermos amados já está satisfeita. E então a gente passa a dar não do nosso próprio poço, que é limitado, mas a partir da abundância de um reservatório que nunca seca. A capacidade de amar pessoas difíceis, a longo prazo, não vem de tentar com mais força, mas de mergulhar mais fundo na fonte desse amor primeiro. É isso que nos preenche e nos capacita a derramar sobre os outros sem fazer contas. Para a gente concluir nossa aula, vamos recapitular rapidinho a jornada que o modelo do William P. Smith nos propôs. Podemos resumir tudo em 4 estágios. A jornada começa com o espelho, a coragem de olhar para si mesmo e reconhecer nossa própria dificuldade. Em seguida, a gente avança para o modelo, a decisão consciente de abandonar nossas reações automáticas e imitar o paradigma da misericórdia ativa. O terceiro estágio é o método, a aplicação prática de estratégias, começando com a mudança interna e culminando em ações que buscam o bem do outro. E, finalmente, a jornada encontra sua sustentabilidade na motivação correta. Agir não para receber, mas a partir da abundância de um amor já recebido. É um percurso que nos leva do egocentrismo à generosidade. Para quem quiser se aprofundar, a leitura completa do livro Como Amar Pessoas Difíceis, do William P. Smith, é, claro, o próximo passo mais recomendado. E eu gostaria de encerrar, não com uma afirmação, mas com uma pergunta, um convite para reflexão pessoal. Depois de toda essa análise, como esse conhecimento pode virar ação no seu dia a dia? A pergunta não é como você pode transformar seu relacionamento mais difícil até amanhã. Isso seria irreal. A pergunta mais simples, mais humilde, qual é o menor, o mais simples ato de misericórdia baseado em tudo que a gente discutiu que você pode praticar hoje? Talvez seja a decisão de não ignorar aquele e-mail, talvez seja o esforço de procurar uma única coisa positiva para dizer àquela pessoa, ou talvez seja simplesmente, num momento de frustração, se fazer a pergunta do que essa pessoa realmente precisa agora. A verdadeira transformação, como Smith argumenta, não começa com um grande gesto heróico, mas com um pequeno passo consistente numa nova direção. Muito obrigado pela atenção de todos.